Um mundo de possibilidades para Ashbel Grant Simonton. 160 anos se passaram desde que Ashbel Grant Simonton deixou os Estados Unidos e, após 46 dias de viagem a bordo do navio Banshee, aportou na cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Simonton tinha 26 anos de idade. Eu poderia dizer apenas 26 anos, mas essa idade no século XIX não representava a mesma dependência social, econômica e emocional que simboliza hoje, quando grande parte dos jovens brasileiros ainda está em busca do primeiro emprego e vive debaixo do mesmo teto que os pais. Ashbel Grant Simonton tinha 19 anos quando deixou a casa de seus pais e dirigiu-se ao sul dos Estados Unidos a fim de conseguir um trabalho como educador. Isso quer dizer que, quando decidiu encontrar o seu lugar no mundo, ele ainda não tinha atingido a sua maioridade. Mas não se engane, tal circunstância não era singular. Esse tipo de busca era mais comum entre os jovens do século XIX do que os leitores contemporâneos do Diário de Simonton possam imaginar. Aliás, o balanço feito por ele no dia 20 de janeiro de 1855, quando completou 22 anos de idade, revela que a perspectiva de vida dos moços estadunidenses do século XIX era um pouco diferente da visão de mundo dos jovens brasileiros de hoje. Hoje é meu aniversário, faço 22 anos. É hora de fazer reflexões morais sobre o meu aniversário. Bem, para ser honesto, devo preocupar-me em chegar aos 22 anos e estar vivendo com tão poucos propósitos. Simonton, 20 de janeiro de 1855. Talvez você seja levado a pensar que tal preocupação fosse uma característica dos jovens protestantes do século XIX. No entanto, quando Simonton escreveu essas palavras em seu diário, ele ainda não tinha feito sua profissão de fé. Logo, ele estava se referindo à vida e não a uma possível vocação ministerial. Apesar de ter nascido em um lar protestante e de sua mãe o ter consagrado ao ministério pastoral desde o seu nascimento, em janeiro de 1855, Ashbel Grant Simonton, embora protestante, ainda não se reconhecia como crente. Não tenho aquela aflição mental que muitos experimentam pela consciência do perigo, nem fortes sentimentos de remorso por meus pecados, nem emoções profundas de gratidão ao Salvador por sua misericórdia e bondade, evidentes no plano de salvação, e nem certeza de que ele será meu Salvador. Mas, ainda assim, não sou indiferente, nem estou destituído de um sentimento de profundo interesse por essas questões. Tenho procurado alguma visão nova ou mais clara da verdade, ou sentimentos quanto à verdade anterior mais vivos do que os que já experimentei. Mas, na falta do que considero evidência da operação do Espírito, não tenho a certeza da fé. Simonton, 14 de abril de 1855. O testemunho de Simonton lembra que é perfeitamente possível frequentar uma igreja, fazer orações, estudar a Bíblia, participar desde cedo de atividades eclesiásticas, mas ainda assim não se ter certeza a respeito da fé salvadora e da graça de Cristo. Entretanto, a trajetória de vida dele também revela que Deus escolhe pessoas reconhecidamente fracas, incertas, errantes e com um profundo e inexplicável desejo de servir o reino para transformar a realidade espiritual e sociocultural de um povo inteiro. Uma coisa tem me perturbado bastante. É saber se tenho a verdadeira fé em Cristo e arrependimento de meus pecados. Conheço as promessas do Evangelho e sei que estão abertas para todos. Também estou consciente do desejo de fazê-las minhas e tenho
o propósito determinado de pedi-las a Deus até obtê-las. Mas elas são minhas? Será que realmente depositei minha confiança em Cristo? Não sinto o conforto da fé que desejo. A evidência clara e conclusiva da operação graciosa do Espírito que eu esperava como um de seus frutos. E quanto mais analiso e observo meus sentimentos e as operações em minha mente, mais vejo perplexidade e dúvidas. Somente quando saio de mim mesmo e me volto para as límpidas, claras e completas promessas do Evangelho é que me sinto seguro. Simonton, 3 de maio de 1855. No mesmo dia em que Archibald Grant Simonton escreveu essas palavras em seu diário, ou seja, no dia de seu exame, com vistas à profissão de fé, ele se rendeu ao forte desejo de ser capacitado e chamado para pregar o Evangelho, algo que, segundo ele, o acompanhava desde os 18 anos de idade. O sermão do Dr. Charles Hodge sobre os deveres da Igreja na educação, meses depois do seminário de Princeton, apenas despertou em Simonton a possibilidade de trabalhar com missões transculturais, o que ele acabou assumindo como projeto de Deus para sua vida. Só faltava agora definir o lugar de trabalho. Estou pronto para desistir do mundo com as suas riquezas e honras e ir a qualquer lugar aonde ele me envie a seu serviço. Simonton, 20 de janeiro de 1856. Os 2 anos de preparação no seminário de Princeton consolidaram a vocação missionária transcultural de Archibald Grant Simonton. Em sua primeira anotação após o término dos seus estudos, ele disse: "No que depende de mim, estou pronto para partir e sinto, mais do que nunca, ser este o caminho do meu dever." Simonton, 10 de outubro de 1857. No dia 25 de novembro de 1858, Simonton enviou uma proposta formal à Junta de Missões Estrangeiras e mencionou o Brasil como o campo em que ele estava mais interessado. Por que o Brasil? Agora, Reverendo Archibald Grant Simonton poderia ter mencionado qualquer lugar. Ele era um nortista que tinha amigos influentes no sul dos Estados Unidos. Apesar das tensões entre os estados das duas regiões, a hora que quisesse ele teria uma escola montada em uma das cidades na qual trabalhara como professor e, provavelmente, poderia desenvolver o seu ministério pastoral ali. Então, por que o Brasil? Simonton também poderia escolher a Europa Ocidental, que naquela época estava a caminho da segunda etapa da Revolução Industrial. A primeira fase, mais concentrada na Inglaterra, desenvolveu a indústria de tecidos de algodão, com utilização do tear mecânico, bem como aperfeiçoou e consolidou o uso de máquinas a vapor. Mas, enquanto o reverendo Simonton decidia partir para o Brasil, a Revolução Industrial estava prestes a alcançar outras áreas da Europa Ocidental e Oriental, chegando a países como a Bélgica, França, Alemanha, Itália e Rússia, assim como os Estados Unidos na América do Norte. Apesar das tensões entre Norte e Sul nesse período, os estadunidenses estavam prestes a conhecer o mundo no qual seria utilizado o aço, a energia elétrica, combustíveis petrolíferos e também seriam criados o motor à explosão, desenvolvidos produtos químicos e inventados meios de comunicação como o telefone, o rádio e o cinema. É claro que o conflito entre esses dois mundos, rural e urbano, latifundiários e industrial, escravistas e assalariados, levaria os Estados Unidos à guerra de seção. Mas, mesmo assim, como sabemos, o desenvolvimento industrial
somente chegaria ao Brasil quase na segunda metade do século XX. Simonton tinha consciência desse atraso estrutural e tecnológico brasileiro em pleno século XIX, o tempo da consolidação do capitalismo. Então, por que deixar a sua terra natal e se dirigir ao Brasil? O evangelho poderia ser pregado em qualquer lugar. Simonton vivia em uma sociedade republicana, democrática, presidencialista, federalista e liberal. O norte local de origem de Simonton era mais industrializado. A população urbana estava aumentando consideravelmente e as relações de trabalho foram modificadas. Diferentemente do sul, que era predominantemente rural, o norte preferia o trabalho assalariado e se posicionava contra o escravismo, que era largamente defendido e praticado na outra metade do país. Simonton viu essa diferença de perto enquanto viajava pelas cidades do sul dos Estados Unidos. Muitas vezes ele se posicionou contra a escravidão. É isso mesmo, antes de sua conversão, entretanto, o campo missionário escolhido por ele, embora não se traficasse mais escravos desde 1850, se tratava do maior país escravista do mundo, e em breve seria o único. O que me leva à pergunta mais uma vez: por que ser um missionário no Brasil?